pessoal, a aula de hoje é sobre resolução de equações completas do segundo grau, a famosa Bhaskara. Mas o que seriam essas equações completas do segundo grau? Então, equações do segundo grau são igualdades algébricas caracterizadas pela ocorrência de uma variável com expoente 2. Então, o maior expoente dessa equação é o 2. Então, a gente pode representar ela da seguinte maneira. Eu tenho um coeficiente com a parte literal aqui com expoente 2, mais um outro coeficiente só com x, e eu tenho também um termo independente aqui, tudo isso igual a zero. Então, isso seria uma representação de uma equação do segundo grau. Por que ele diz aqui equação completa? Porque ela tem todos os termos, ela tem o termo A, o B e o C. A fórmula de Bhaskara ela é uma das alternativas de resolução de uma equação do segundo grau. É o que nós vamos estudar hoje, mas não é a única alternativa para resolver uma equação de segundo grau. A equação de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara, ela pode ser representada da seguinte maneira, que o valor de x, o valor que nós queremos achar aqui nessa equação, é igual a menos b, menos o valor do b, mais ou menos, porque nós estamos falando de uma raiz agora, b ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Tudo isso tem que ser dividido por 2 vezes o valor do A, tá? Então, para resolver qualquer tipo de equação completa do segundo grau, nós conseguimos resolver através dessa fórmula de Bhaskara aqui, tá? Vocês perceberam que tem uma expressão aqui dentro dessa raiz. Então, a expressão b ao quadrado menos 4ac, que é um número real, ela está representando um número real aqui, é usualmente representada pela letra grega delta e é chamada discriminante da equação. Por que discriminante da equação? Porque o valor do delta define quantas raízes a equação terá. Vamos ver aqui algumas situações. Se o delta for maior que zero, se você resolver ali e a raiz der um número maior do que zero, um número positivo, significa que essa equação tem duas raízes diferentes, dois valores diferentes. Por quê? Porque se eu tenho o valor de uma raiz quadrada, eu vou extrair o valor dela, tá? E consigo achar dois valores diferentes, porque um eu vou somar, o outro eu vou diminuir. A gente já vai ver melhor nos exemplos. Se o valor desse delta for igual a zero, ele vai possuir duas raízes iguais. A gente vai ver melhor no exemplo também, mas por que seria duas raízes iguais? Porque a raiz quadrada de zero, a hora que sobrar só a raiz aqui, vai ser zero. Tanto faz se eu somar ou diminuir o zero, ele vai continuar sendo o mesmo valor. Por isso que as duas raízes serão iguais. E se o número for negativo, menor do que zero, ele não possui raízes, tá? Por que não possui raízes? Porque não existe raiz quadrada de número negativo dentro dos reais, que é o que a gente está trabalhando. Lembra que ele é um número real, como diz aqui, tá? A fórmula resolutiva pode ser escrita assim. Então, agora substituindo toda aquela parte de dentro da raiz pelo valor delta, tá? Então, a gente pode representar só da seguinte maneira. Então, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Tirei tudo aquilo dentro da raiz e substituí o delta, onde o valor do delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ok? Então, nós podemos usar tanto assim quanto a fórmula completa para resolver os exercícios. Vou passar agora alguns exemplos para vocês. A gente vai usar os dois métodos, tá? Vamos começar aqui. Então, na primeira ele diz, resolver as equações a seguir. Então, a gente vai resolver essas equações através da fórmula de Bhaskara. Na primeira equação, que a primeira coisa que a gente faz, sempre tirar os valores do A, do B e do C. Então, a gente vai tirar agora aqui do ladinho esses três valores. O valor do A, que a gente vai precisar ali na fórmula de Bhaskara, é sempre o valor que fica na frente do x ao quadrado.
Quando não tem valor nenhum, como aqui, é 1. Lembra que quando não tem número na frente da letra, é sempre um 1 aqui. O valor do B é o valor que fica na frente do X. Que valor que está na frente do X? É positivo, 2. E o valor do C é sempre aquele termo que fica sozinho. Aqui, no caso, é menos 8. Quando for negativo, o sinal acompanha aqui para vocês não esquecerem. Quando é positivo, a gente sabe que não precisa aparecer o mais, mas quando é negativo, precisa. Ok? Agora a gente vai resolver. Eu vou resolver esse primeiro aqui usando essa equação completa, tá? Desse jeito assim. Depois a gente vai resolver só através do delta. Então, vamos lá. Eu sei que para eu resolver, eu vou colocar novamente a fórmula de Bhaskara aqui. Tá? B ao quadrado, para vocês conseguirem visualizar bem as substituições que eu vou fazendo aqui ao longo da resolução. Sobre 2 vezes A, ok? Essa é a fórmula de Bhaskara aqui na maneira completa. Agora é simples, onde tiver B eu vou colocar o 2, A 1 e o C menos 8. Vou substituir todos os valores. O objetivo é encontrar o valor do X. Então, aqui estava menos B. Se o B vale 2, vai ficar menos 2. Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A, que é 1. Vezes o valor do C, que é menos 8. Como é negativo, coloquei dentro de um parênteses aqui. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor do A. O valor do A é 1. X igual, agora a gente vai resolver o que der, tá? Aqui não preciso fazer jogo de sinais, vou repetir o menos 2, mais ou menos. Primeiramente, vamos resolver aqui dentro da raiz. 2 ao quadrado, 4. Aqui tudo é multiplicação, então eu posso multiplicar tudo de uma vez, tá? Mas eu tenho aqui um sinal de menos e aqui um sinal de menos. Na multiplicação, a gente faz o jogo de sinais. Então, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, 2. Então, eu resolvi o 2 ao quadrado, 4, e resolvi a multiplicação. Agora, eu vou fazer essa soma aqui. Então, vai ficar assim, x igual a menos 2, mais ou menos, raiz quadrada, 4 mais 32, 36, sobre 2, ok? Agora, a gente vai extrair essa raiz. Qual que é a raiz quadrada de 36? Que número vezes ele mesmo que dá 36? 6, né? Então, vai ficar assim, x igual a menos 2, mais ou menos 6, dividido por 2. Ok, até aqui é tranquilo, né? A gente resolveu a potência, resolvemos a multiplicação, fiz a soma, extraí a raiz. Mas e agora? Eu tenho 2 sinais aqui, um mais e um menos. Agora que a gente vai começar a resolver, a gente descobriu o valor desse x. Como aqui, dentro da raiz... Lembra que eu falei para vocês que o delta, que é o que fica dentro da raiz, se ele for maior que 0, positivo, significa que eu vou ter 2 valores diferentes. É o que aconteceu aqui. Dentro da raiz nós tínhamos um valor positivo, eu vou ter 2 valores diferentes. Esses valores nós chamamos de x' e x duas linhas, tá? No valor do x', eu vou usar o valor positivo. No x duas linhas, o negativo. Então, na primeira vai ficar assim, menos 2 mais 6, dividido por 2, tá? Quanto que é menos 2 mais 6? Sinais diferentes, diminui e prevalece o sinal do maior. Então, ficou 4. 4 dividido por 2, 2. Esse é o primeiro resultado do x'. No x duas linhas, agora aqui no meio eu vou usar o valor negativo. Ficou menos 2 menos 6. Menos 2 menos 6, menos 8. Menos 8 dividido por 2, menos 4, tá? Achamos os 2 valores, como a gente já sabia que seriam 2 valores. Isso eu tenho o conjunto solução dessa equação aqui, tá? Então, qual seria o conjunto solução? O valor do x' e o valor do x duas linhas. Essa é a resposta dessa equação. Ou seja, se eu colocar tanto 2 quanto menos 4, essa equação aqui vai dar 0, ok?
Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu vou fazer aí através dessa outra maneira de representar aqui a fórmula de Bhaskara, usando o primeiro delta e depois aplicando na equação. Então, vamos fazer agora a letra B. Mesma coisa que a gente fez na outra. Primeiro, a gente sempre tira os valores do A, do B e do C. Então, o valor do A, que está na frente do x, ao quadrado, não tem nada, é 1. O valor do B é o que está na frente só do x, no caso, menos 14. E o valor do C é o termo que está sozinho. Aqui é o 49. Vamos achar primeiro o valor do delta, tá? O valor do delta é b ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C, tá? Então, o valor do delta igual b ao quadrado, b é menos 14. Então, eu tenho menos 14 elevado ao quadrado, menos 4 que multiplica o valor do A, que é 1, que multiplica o valor do C, que é 49, tá? Então, vamos lá. Resolvendo agora a primeira potência. Menos 14 elevado ao quadrado é a mesma coisa que eu tivesse menos 14 vezes menos 14, que vai dar 196. Tá? Aqui só tem um sinalzinho de menos, então continua. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 49 também dá 196. Diminuindo aqui, então, 196 menos 196, eu tenho que o valor da delta é zero. Lembra que eu falei lá que se o delta fosse zero, ele vai ter duas raízes iguais. A gente já vai ver o porquê agora disso. Tá? Então, agora a gente vai para outra parte da equação. Achamos o delta, agora a gente vai resolver lá. Ó. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Então, eu tenho que x é igual, menos b é 14. Então, vai ficar menos 14. Por que 2 menos? Um menos já é da equação e o outro menos lá do b. Mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta a gente acabou de achar que vale zero. Tudo isso dividido por 2 vezes a. O valor do a é 1. Vamos lá, continuando. X igual. Aqui eu preciso fazer jogo de sinal. Menos com menos, mais. Ficou só 14. Mais ou menos raiz quadrada de zero é zero. Dividido por 2. Aqui que eu tinha comentado com vocês, ó. Na hora de eu fazer o x' e x duas linhas, tanto faz se eu vou somar ou se eu vou diminuir, porque o resultado vai dar o mesmo. Somando zero ou diminuindo zero, o resultado vai ser igual. Então, é como se esse zero aqui, ó, não existisse, tá? Nós podemos ir direto já para o x' e para o x duas linhas. Então, no x', eu vou usar, ó, o valor positivo ali. Como nesse caso os dois são iguais, eu posso colocar que o x' é igual ao x duas linhas. Fazer uma única conta, tá? Como esse pedaço aqui eu já coloquei como se não existisse, ele pode ficar só o 14 dividido por 2. 14 dividido por 2, 7. Que é o nosso conjunto solução aqui, tá? Conjunto solução é um único valor desse, que é, no caso, o 7. Vamos para a letra C. Na letra C, nós vamos fazer o mesmo, tirar sempre o valor do A, do B e do C primeiro. Então, aqui, tirando o valor do A, é 1. O valor do B, que está na frente do X, menos 5. E o valor do C, o termo que está sozinho, 8. A gente vai resolver agora através do delta. Então, eu tenho aqui delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vou substituir agora os valores, a gente já vai ver o que vai acontecer. B ao quadrado vai ficar menos 5 elevado ao quadrado. Menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Delta igual. Menos 5 elevado ao quadrado dá 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. O valor do delta igual 25 menos 32, menos 7.
tá? O que aconteceu aqui? Nesse caso, o valor aqui do delta deu negativo. O que isso quer dizer? Significa que ele não possui raiz em números reais. A gente não pode continuar. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, não preciso nem fazer a outra parte lá da equação, tá? Essa aqui já acabou aqui. Vamos para o exemplo 2. Exemplo 2 fala assim: o quadrado e o retângulo seguintes têm a mesma área. Então, esse espaço delimitado aqui dentro é o mesmo do quadrado e do retângulo. Ele quer saber qual é a medida do lado e o perímetro do quadrado e qual é o perímetro do retângulo. Para resolver isso, essas duas questões, eu preciso descobrir o valor do x. Então, a gente vai ver o que isso tem a ver com a equação do segundo grau e como que a gente vai resolver. Ele falou, a única informação que a gente tem é que os dois têm a mesma área. Então, a gente vai trabalhar a princípio com o conceito de área. A área do quadrado é lado vezes lado, ou seja, x vezes x. X vezes x, eu tenho que é x elevado ao quadrado, correto? Achei a área do quadrado. Ele diz ali que ela é igual à área desse retângulo. A área do retângulo é base vezes altura, ou seja, essas duas medidas aqui multiplicadas. Eu vou colocar o 16 multiplicando o x mais 5. Agora, a gente vai resolver. Aqui virou uma multiplicação distributiva, então a gente vai resolver ela distributivamente. Vou repetir o x ao quadrado igual 16 vezes x, 16x. 16 vezes 5, 80. Agora já está com mais cara da equação do segundo grau, só que ela ainda está desorganizada. A gente vai organizar, jogar tudo para o primeiro membro. Lembra que quando eu mudo qualquer coisa em uma equação de membro, eu troco também o sinal. Então, eu troquei aqui o sinal do 16 e o sinal do 80. Tudo isso agora igual a zero. Agora virou uma equação que a gente está acostumado a resolver agora aqui. Para resolver, tiramos o valor do A, do B e do C. O A é o que está na frente do x ao quadrado, o B é o que está na frente do x e o C é o termo independente, aquele que está sozinho ali, tá? Agora, a gente vai resolver através aqui da fórmula de Bhaskara. Eu vou resolver a fórmula inteira, daquela que não calcula o delta na frente. Então, eu vou colocar aqui a fórmula e a gente já vai substituir aqueles valores. 4 vezes A vezes C, tudo isso dividido por 2 vezes o valor do A. Vou substituir agora os valores, aqui está menos B. O valor do B é menos 16, então vai ficar menos 16. Um menos da equação e o outro menos aqui do valor do B. Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. Novamente, menos 16 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é menos 80. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor do A. X igual... Aqui a gente vai fazer jogo de sinais. Menos com menos, mais. Ficou só o 16. Mais ou menos, raiz quadrada. Agora, menos 16 ao quadrado. É menos 16 vezes menos 16. Vai dar 256. Aqui, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 80, 320. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, 2. Continuando, x igual a 16, mais ou menos, agora eu somo aqui, 256 mais 320, 576. Tudo isso dividido por 2. Agora, a gente vai extrair essa raiz quadrada aqui. Então, eu tenho x igual a 16, mais ou menos, raiz quadrada de 576 é 24. Nós já aprendemos aqui no canal a extrair raiz assim do número alto. Tem até o vídeo lá, raiz quadrada de números racionais, tá? Então, você pode acessar aí e ver como que a gente faz esse processo aqui de um número grande. Extraindo a raiz, a gente vai para aquela parte do x' e x duas linhas.
Então, eu tenho aqui o valor do x' são os valores positivos. Então, eu vou somar aqui. Então, vai ficar 16 mais 24, dividido por 2. 16 mais 24, 40. 40 dividido por 2, 20. Achei um dos valores. A gente vai achar outro valor para ver o que vai acontecer. Então, vai ficar agora o negativo. 16 menos 24 sobre 2. 16 menos 24, menos 8. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Lembra que o exercício que a gente está trabalhando é sobre medidas. Então, como não existe medida negativa, a gente não vai usar esse valor aqui, a gente vai desconsiderar ele. Nós vamos usar como 20, que foi a única medida positiva que apareceu aqui. Isso significa, então, que aqui o valor do lado vale 20, aqui também, e aqui também o x vale 20, mas como estava 20 mais 5, ficou 25, essa lateral aqui. Agora, vamos responder o que o exercício perguntava. O exercício perguntava assim, qual é a medida do lado e o perímetro do quadrado? Então, vamos responder, o valor do lado, que é o que a gente acabou de colocar aqui, vale 20. E o perímetro, lembrando que é a soma de todos os lados. 20 vezes 4, 80. Na segunda, ele quer o perímetro do retângulo, dessa parte aqui. Se esse lado aqui deu 25, em cima também será 25. Aqui eu tenho 16, do outro lado também 16. 25 mais 25, 50. 16 mais 16, 32. 50 mais 32, 82. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre resolução de equações completas do segundo grau, através da fórmula de Bhaskara. Ok? Obrigada, pessoal. Até a próxima.